noite. Boa noite. Matheus tá com um pouco de sono hoje. Boa noite. Então hoje nós estamos aqui para mais um Conversa em Família. Esperamos que vocês gostem. Nosso tema hoje é planejamento, como nós teremos aí. Estamos na última semana do ano. Nós estamos trazendo hoje dicas para planejamento justamente de momentos como esse, momentos em família, ok? Para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o nosso Natal, como foi a nossa rotina, o que nós realizamos nessa semana. A gente havia prometido no programa passado uma filmagem da gente confeccionando biscoitos, né, Paola? A gente fez biscoito, mas eu não comi. Você não comeu os biscoitos? Não. Eu, o Matheus e o Paulo, a gente comeu bastante biscoito, tava uma delícia. Muito gostoso. Muito bom. E aí a gente vai passar o vídeo daqui a pouquinho de como foi. Dá pra passar já? Então a gente vai passar o vídeo agora da gente confeccionando os biscoitinhos de Natal. Enquanto isso eu vou tomar água. Isso aí, filho. Pode tirar agora. Pra você, eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil. Pra você, eu e todo mundo cantar junto. Tudo se torna claro, claro, pateticamente válido. Ajudou a cortar. Eu só derrubei um pedaço de massa no chão. Não tem problema, né? É normal, né? Acontece isso. Isso E aí. esse pedaço não conta, mas... Os outros que a gente usou estavam muito gostosos, né? Eu fiquei com água na boca agora. Tem lá em casa, sobrou biscoitinho, viu? Então depois a gente vai fazer um videozinho de você comendo o biscoitinho, já que você disse que não comeu. E a gente também participou de uma apresentação de Natal da igreja. Você quer contar um pouquinho, Paola? Como foi? Você estava vestida do quê? Anjo! Isso, de anjo. E aí, como foi? Foi legal participar? Espero que eu sou meio maluca após eu acordar, então espero que eu tenho que pensar um pouco pra mim não gritar aqui. Foi muito legal, então. Ela disse que ia gritar aqui de tanta alegria, porque foi muito legal participar da apresentação. Então ela foi vestida de anjo, Matheus também, né? A mamãe entrou e o papai entrou carregando o menino Jesus. E foi bem interessante, então isso aconteceu no dia 24 mesmo, né? Nas vésperas de Natal. No dia que eu ganhei No outro dia de manhã que você ganhou o brinquedinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar o vídeo do presentinho que você ganhou, tá bom? Daqui a pouco a gente vai mostrar o brilhos. Isso, então para nós é muito importante, né, a questão do Natal, de toda a simbologia que traz, né? Para nós, na nossa crença, a gente participa da missa. Sei que tem pessoas evangélicas que vão participar de cultos, células, entre outras coisas, né? Entre outros eventos aí em preparação ao Natal. Então, para nós realmente foi muito importante ter as crianças participando conosco. Foi um convite que a gente recebeu e a gente também teve a oportunidade de fazer um vídeo simples para registrar esse momento. Então, deixa eu ver se já dá pra gente rodar. Então, a gente vai rodar o vídeo para que vocês acompanhem como foi aí essa nossa participação no dia do Natal. Faz uma pausa pra água.
Então foi essa, né, nossos preparativos para o Natal. Essa foi a maneira como nós preparamos o nosso coração para receber Jesus. E você, gostou de participar, filho, da apresentação de Natal? Gostei. Gostou? Foi legal? Foi legal? Foi ótimo. É? Tá vestido de anjinho. Tchau. Hoje ele tá meio com sono, meio no cantinho. Meio cansado. Meio cansado, brincou bastante. Tava Piscina. na piscina, né? Brincando hoje, aproveitando o calor. E você quer contar, Paola, sobre o teu presente de Natal? Aqui, ó, apresenta o teu presente, fala um pouquinho. Como é o nome dele? Pino. O O que olho ele dele é? é roxo. Tá? Não sei se dá pra perceber, mas o olho dele é roxo. E o que ele é? Um unicórnio de pelúcia. E como ele veio? Dentro de uma caixa todo machucado, coitado. E o pelo dele tava assim. Quando eu peguei. Aí Tá tem que cuidar dele. Tá parecendo um poodle. Tá parecendo um poodle com chifre de vaca. Pulo com chifre de vaca, é. Então, aí eles fizeram um videozinho também sobre os presentes de Natal. Não sei se tem como passar agora. Senão a gente vai daí para o nosso tema, depois a gente passa. Então nós vamos iniciar o nosso tema e depois a gente passa os vídeos para apresentar o vídeo, né, que falta do presente de Natal deles. Então o nosso tema de hoje é sobre equilibrar a rotina doméstica com a rotina profissional. Vocês pais que trabalham, você mãe que trabalha aí, né? Como a gente pode organizar isso? Porque normalmente a mãe, ela se sente culpada, ela se sente assim, dividida, né? Entre a mãe no papel de profissional e no papel de mãe mesmo. E aí ela começa a se sentir um tanto culpada porque ela pensa que passa muito tempo no trabalho e pouco tempo com os filhos. Mas mães, quero dizer algo bem importante para vocês. O importante é a qualidade do tempo que você passa com os filhos. Então não adianta você ficar o dia todo com os filhos, mas também não ser presente. Porque nós podemos passar o dia todo com os filhos, mas passar o dia todo ausente. Realizando várias atividades domésticas ou no celular. E acabar não dando a atenção necessária que o filho precisa. Exatamente. Então é isso. É mais importante a qualidade do tempo que a gente passa com os nossos filhos do que propriamente dito as horas desse tempo. Sim. E às vezes meia hora bem gasta com o filho é melhor do que 4 horas, né? Que o filho às vezes acaba ficando com um adulto ali cuidando dele, mas sozinho ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, por isso, é importante a gente planejar essas ações. Então, de que forma nós vamos equilibrar isso?
Então é possível criar uma rotina doméstica, criar uma rotina profissional para equilibrar os filhos e o trabalho. É possível sim, mas para isso é preciso planejamento. Diga, Paola. Tá, isso é outra coisa. Então senta aí, deixa a mãe falar sobre o programa agora, tá bom? Combinado? A Paola, ela quer muito um canal do YouTube, né, Paola? E a gente vai criar um canal só pra eles. Eu também quero. Tá bom. Tá, Matheus, você vai participar do meu canal de vez em quando? Então vamos criar um pra cada um, tá bom? Combinado? Tá. O Matheus participa de vez em quando eu for fazer os desafios. Quando eu for fazer os desafios, eu vou perder em todos os parcos. Não nenhum parkour. Tá bom então, mas agora nós vamos falar do tema do programa, combinado? Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é desse jeitinho. Então, o planejamento é um processo desafiador, mas possível, né? O planejamento dessas atividades, conciliar trabalho, conciliar vida pessoal, né, e profissional é desafiador, mas é possível. É possível tanto para as mães quanto para os pais, certo? Então, cada família precisa planejar de acordo com a sua vida, de acordo com a sua realidade. A sua rotina, né? Exatamente. Aquilo que no dia a dia vai estar ali dando a possibilidade para estar encaixando, né? Sim, então não é algo assim que não seja prático, que não seja possível realizar. Não, muito pelo contrário. São coisas dinâmicas e possíveis de serem realizadas. Até mesmo porque vocês estão vendo aqui, nós temos nós dois trabalhamos fora, 40 horas cada um, né? Você 44, eu 40. Então, é possível de ser aplicado, ok? Então, se a gente organizar em um planner, né, que usam muito atualmente, que é aquele calendário que a gente coloca as atividades semanais, em uma agenda mesmo. Eu ainda sou a agenda, né, da agenda, gosto muito de planejar coisas em agenda. O Paulo é das planilhas, ele adora fazer planilha e colocar coisas em planilhas. Então, cada família anota. Anotações em post, anotações em papéis, né? Anotações em uma folha. Então, dessa maneira a gente consegue. E de que maneira a gente vai fazer? A gente vai organizar a semana, a gente vai organizar o mês, a gente vai organizar O ano. o ano. Claro que a gente sabe que é difícil você sentar e organizar o ano todo, mas dá para organizar os primeiros meses. Sim. Não, e atividades futuras, né? Sim. Aquelas atividades que você tem planejamento, né? Metas, umas né? metas, né? Que você vai tentar estar realizando durante aquele ano, né? Agora a gente está encerrando o ano de 2022, né? E a gente já começa a ver, né? Quais são os planos, né, para 2023? O que eu quero para 2023, né? O que eu almejo, né, para 2023? Então, aí já, né, em família, né? Parar, sentar, né, e planejar. O que eu quero fazer? Quais são os meus planos que eu quero, né, para 2023, pessoal, profissional, né, estudantil e também, né, e familiar, né? Até os planos de lazer, né? Sim. Na área do lazer, né, da família, né? O que eu quero visitar, o que eu quero conhecer, né? Aonde eu quero ir com a minha família nesse ano de 2023, né? Já está elencando aí, né? Colocando né, em novembro do ano que vem, em dezembro do ano que vem, quais são os planos que eu quero, né, para esse período aí, né, de final do ano já, pensando já lá no final do ano que vem, né, o que eu quero fazer. Até mesmo porque muitas famílias não conseguiram, né, neste ano, por exemplo, se organizar para ter uma viagem em família mais longa. E aí, então, se não deu certo para esse ano, faz uma programação para o próximo ano. E é assim que a gente vai vivendo, porque nós somos família e nós sabemos que nem tudo que a gente planeja, a gente consegue realizar. E lembrar que esse planejamento ele não é estático, né? Sim.
Sim, Ele tem que ser flexível, né? sim. Então você vai fazer um planejamento, mas não quer dizer que esse planejamento uma hora tenha que ser mudado, trocado, né? Sim, porque a Fazer gente uma sabe. programação diferente, né? Às vezes programou de ir num parque com seus filhos, né? Eu e o Matheus, né? Quanto nós se planejamos para ir jogar futebol, né, Matheus? Mas chegava todo sábado, que o pai podia, o que acontecia? Chovia, né? E daí nós não conseguia ir, né? Até que um dia nós somos o quê? Jogar futebol, né? E nós somos de manhã, né? Nós falamos assim, hoje nós vamos ir de manhã porque daí o sol nem tinha saído ainda, né? Tava nublado, Tava mas vocês nublado, foram. mas nós fomos jogar futebol porque se nós fosse esperar pra tarde, Ia chover. ia estar chovendo. Né? Então, é assim, às vezes a gente se programa, né? Fala, vamos no final da tarde, né? Vamos na tarde, né? Mas chega naquele horário e tá chovendo, ou acontece algum empecilho que você não consegue ir, né? Então, às vezes você acaba se planejando, acaba não conseguindo ir, mas naquele momento você fala, não, agora eu vou parar e vou, né, fazer esse passeio, essa atividade, né? E eu tô me planejando também aí com vocês no parque de diversão pra nós andar numa montanha russa, brincar um pouco. Isso. Então, esse é um programa que a gente pode planejar para o próximo ano. E é interessante a gente planejar junto com as crianças, por quê? Para ouvir a opinião deles também, ver o que eles querem, o que eles pretendem fazer. Acho que eu falei sobre isso um pouquinho no programa passado. A gente coloca os nossos ideais para os nossos filhos. E é assim mesmo, A gente coloca os nossos ideais para eles do que a gente planeja que eles realizem. Mas a gente também tem que considerar em muito que eles gostam de realizar. Porque não adianta, por exemplo, eu como mãe fazer um planejamento, pagar o ano todo uma aula de balé, se a minha filha não gosta, não se identifica com o balé. Não adianta eu pagar futebol se o meu filho não gosta do futebol em si. E isso pode até ser uma atividade difícil para ele. Não tem como não gostar? Não tem como nenhuma criança gostar de futebol. Você gosta, né? Mas e você, Paola? E eu não gosto de balé de jeito nenhum, mas eu gosto muito de futebol também. Então fazer esse planejamento, né? Colocar isso, né? Em discussão na família, né? E eu vou contar algumas dicas, um passo a passo de como realizar isso na sequência e outras dicas bem legais para que vocês consigam colocar em prática aí, até mesmo durante os momentos de lazer. Então nós vamos ter um intervalo agora, nós voltamos em alguns minutinhos, ok? Quer internet 100% fibra ótica para navegar na velocidade da luz? Vem ser Inon, com app próprio, sem fidelidade, sem limite de dados, com suporte 24 horas todos os dias, sem multa contratual e com Wi-Fi grátis. E mais, pague a primeira mensalidade em até 60 dias. Fale com nossos consultores ou pelo WhatsApp 4007-1991. Inon, sua melhor escolha. Absorventes higiênicos Mili. Máxima adaptação às curvas do corpo, com cobertura suave ou seca. É o absorvente ideal para todos os tipos de fluxos. Com a Mili, o conforto é completo. A proteção é total.
vamos voltar então. E eu já voltei com alguns lanchinhos pra garantir. Então, o que é importante no planejamento dessa rotina familiar para conciliar, né, trabalho e vida pessoal? Metas, né? Então defina metas. O que vocês vão fazer, por exemplo, no mês? No mês de janeiro nós vamos viajar em família para tal lugar. E vai ser importante para quê? No mês de fevereiro nós vamos viajar, visitar alguém da família. E para que vai ser importante? Então determine prioridades. Determine também coisas que caibam no teu orçamento familiar. Porque nós sabemos que toda família tem um orçamento e não tem como a gente fazer planejamentos que ultrapassem o nosso orçamento também. E isso serve para todas as famílias. Então não é só para famílias que, por exemplo, tem dinheiro para pagar grandes viagens. Não. Momentos em família é o momento que você vai dar atenção para o seu filho em um parque de diversão, por exemplo. Às vezes na praça. praça. Da praça, na pracinha. Na no praça futebol. do bairro, da Sim, vila. porque toda praça de bairro tem um campinho onde dá para jogar futebol com o filho. E uma coisa a gente precisa fazer, largar o celular. Então, no momento em que eu estiver determinada a realizar um momento em família, eu vou largar o meu celular. Por quê? Porque é olho no olho. É como eu falei no grupo, no podcast passado, sobre o olhar. O nosso olhar é muito poderoso e os nossos filhos estão esperando por esse olhar. Então, se esse é o momento que eu vou ter em família, eu preciso olhar para os meus filhos, olhar para ele. Olhar para ele chutando a bola para mim, olhar para minha filha escorregando no escorrega, olhar para eles pulando, né? Como bonitinho, Paola, senta e come bem bonitinho, isso. E aí, é isso que a gente precisa fazer, é largar o celular, determinar prioridades e dividir o tempo entre tarefas profissionais e profissionais, pessoais e profissionais. Então, por exemplo, enquanto eu trabalho, meus filhos estudam. Certo? Porque pessoas às vezes trabalham só de manhã ou só à tarde. Então, enquanto eu trabalho, meus filhos estudam. Por que isso? Porque aí, quando eu estiver em casa, eles também vão estar lá e eu posso definir que aquele tempo eu posso, então, levar eles durante a semana para fazer algo em comum e dar atenção para eles. As crianças esperam por essa atenção e nós podemos usar isso a nosso favor. Então, quando eles têm bom comportamento, eu posso prometer levar eles na pracinha. Quando eles têm bom comportamento, a gente vai viajar lá no final do mês, mas tem que ter bom comportamento o mês todo. Então, isso é um caminho de mão dupla. A criança espera por esse aconchego, a criança espera por essa atenção. E não só isso, a noite de jogos em família. Você pode definir um dia da semana para ser a noite de jogos em família, mas... detalhe, nós vamos ter esses jogos em família desde que a criança tenha bom comportamento naquela semana. Então, se você quer que o seu filho tenha um bom comportamento, melhore algum comportamento, você precisa mostrar para ele o gostinho disso. Então, a criança não está se comportando direito. Vamos dar um exemplo de mau comportamento. Está falando nomes, está falando coisas muito feias. Aprendeu não sei onde, mas está falando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou convidar ele para jogar, para me mostrar como é legal jogar comigo, que sou mãe. E no momento que eu estou jogando, meu celular ficou lá para escanteio, coloquei no silencioso, não vou receber mensagem de ninguém. Estou aqui olhando nos olhos do meu filho, da minha filha, jogando. Essa criança vai amar jogar com você, porque você vai olhar nos olhos, você vai interagir, você vai dar risada, é um momento de descontração. Então não adianta, só um pouquinho, filha, não adianta a gente propor jogos e começar a brigar com a criança, porque a criança não aprende a jogar. Nós temos que trazer jogos que sejam momentos lúdicos em família, de diversão, ok? Tá, então dito isso, a criança vai sentir, deixa só uma concluída e você fala. A criança vai sentir o gostinho do que é este jogo. E aí ela vai pedir novamente, vamos jogar hoje de novo, pai? Vamos jogar dominó? Vamos jogar Uno? Vamos jogar, né?
Isso, montar um quebra-cabeça hoje, vamos montar, né? E aí você vai dizer assim, olha, agora nós vamos jogar de novo tal dia da semana que vem, que vai ser a nossa noite de jogos, mas você tem que apresentar bom comportamento, você precisa parar de falar tal palavra. Aí, se você falar menos essa palavra durante essa semana, a gente joga na próxima semana. Ou realizar um comportamento, né? Sim, guardar as coisas no lugar, guardar os brinquedos no lugar. Então a gente pode usar isso como um reforço, né? A criança vai ter esse gostinho, é um lazer para a criança, né? Desde que ela tenha o bom comportamento que a gente espera, que a gente está pedindo, solicitando. Diga, Paulinha. Eu queria dizer que se minha mãe conseguir lavar hoje com a minha ajuda, a gente vai jogar um joguinho de pato pra pescaria de pato, daí a gente vai fazer uma filmagem e vai mandar pra vocês. Mas jogando os patinhos, pescando patos? Tudo bem, nós podemos fazer isso. Mas primeiro eu coloco a hora que sai essas 2 varas de pesca. Sim, é verdade. Então tá, primeiro vocês dois, depois a mãe com você, depois a mãe com ele, depois o pai com você, depois o pai com ele. Combinado? Então tá. Então, outra coisa é planejar também o que as crianças vão conseguir cooperar nas tarefas de casa. Então não é trabalho doméstico. Eu sigo a tabela da Maria Montessori, que é uma psicopedagoga, que fez um estudo, né, e definiu por maturidade aquilo que cada criança pode realizar, de acordo com a idade e maturidade. Então, o que é isso? As mães, né, que me acompanham... Precisa ter medo do Não precisa conselho ter tutelar? medo, não. Não precisa ter medo do conselho tutelar, não é trabalho doméstico. E as mães que fazem acompanhamento comigo, né, elas sabem do que se trata, porque eu entrego para cada uma em mãos essa bendita tabelinha, que é um santo remédio. Por quê? Mães, o seu filho pode te ajudar muito mais do que você imagina. Vou dar um exemplo aqui. Crianças de 2 anos já podem guardar seus brinquedos, já podem tirar os pratinhos da... Oi? Pode pôr. Vai ser colocada a tabelinha aí, tá? Crianças de 2 ou 3 anos podem guardar brinquedos, podem tirar os pratos da mesa, podem guardar sapatos no lugar. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que cada idade pode realizar muitas atividades. 11, 12 anos já pode fazer muita coisa. Então, isso é muito importante. Tipo, lavar roupa. Até isso, ou colocar a roupa para lavar, né? Ah, A gente põe na máquina. quando eu tiver 12, eu não vou lavar roupa nenhuma. Vai colocar na Vai ser a máquina, né? Que vai Sim. lavar, vai ser você? Então é assim. E pra que tudo isso? A gente pensa, né? Tem muitas mães que dizem assim, mas pra quê? Pra que serve? Tem mães que me dizem assim, porque foi muito exigido de mim essas atividades e por isso eu acho chato, ruim, exigir dos meus filhos também. Mas pra que servem essas atividades? Para que as crianças aprendam a cooperar. Afinal de contas, a casa é uma cooperativa. Espera só um pouquinho, Paola, a mãe vai terminar de falar, daí você fala. A casa é uma cooperativa e todos precisam cooperar para que a casa funcione bem. Se todo o serviço doméstico sobrar para uma pessoa só, ela fica sobrecarregada e certamente essa mãe não vai ter tempo de realizar esses momentos de vivência com os filhos. Por quê? Porque vai ficar assim, trabalha, chega em casa, é o segundo turno de trabalho, porque vai para o trabalho doméstico. Agora, se todo mundo da casa, inclusive o pai, tiver sua responsabilidade ali diária no funcionamento do lar, aí todos vão ter um tempo em família. E isso é muito importante, mães. Então, divida. Outra dica, mãe, divida a atividade com o pai. Muitas vezes esse pai de família, ele quer ajudar, mas ele não sabe como. Então, vocês precisam psicoeducar os esposos. Psicoeducar. E o que é isso? É direcionar. Você quer ajudar? Você pode ajudar? Então, vamos dividir essas atividades. Às vezes o pai pode dobrar uma roupa,
Ou às vezes o pai pode... Onde que você ajuda? Lavar a louça, Lavar a louça, dobrar uma roupa, colocar a roupa para lavar, colocar a roupa para lavar, colocar a roupa para secar, ou estender, né? Recolher. Então tudo isso os pais podem fazer. E nem por isso vão ser menos homens. Isso é muito importante. A mulher se sente mais valorizada quando o homem consegue ajudar dessa maneira. E até essa ajuda, né? Essa ajuda pode ser também um motivo de lazer, um momento de convivência, né? Da Sim. família. Né? Pode estar nesse momento que ajuda, também está fazendo uma convivência, né, familiar. Essa comunhão, né? Uma comunhão, Uma vivência juntos. E aí, o que você gostaria de falar, Paola? Esqueceu? Aquela hora que eu queria falar? Uhum. Eu queria falar passa para água para mim tomar água. Ah, então toma água e agora senta, meu amor. E assim, é importante, então assim, Deixa eu beber o que é importante na família? Deixa eu beber de um homem. Então toma. O que é importante na família? Definir um tempo da mãe com os filhos, do pai com os filhos. Então tá, vai ter um momento meu com os filhos, do pai com os filhos. Às vezes é importante separar, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente juntos, os filhos sentem que tem pouca atenção do pai mais da mãe, ou pouca da mãe mais do pai. Então é importante que o pai saia com os filhos às vezes, tem esse momento. A mãe tem esse momento com os filhos. Depois, às vezes uma simples ida no mercado, né? Exatamente, só com um dos dois ou com os dois, né? Às vezes, além de sozinhos, juntos, todos juntos. Às vezes, quando eu, a mamãe, ou eu e o papai, ou o Matheus e o papai, ou o Matheus e a mamãe, vamos de qualquer coisa que não seja pra minha idade, pra idade do Matheus, eu se divirto do mesmo jeito. Eu também. Então senta, meu amor. E é importante também, além de separados, em família, mas também é importante... Ei, pessoal! Oi! McLanche é uma coisa que só tem só o tamanho, só vai só até o meu tamanho também da Paola, né? Não vai, mas ela vai brincar. Sim. Também é importante o momento do casal. Por quê? Porque o casal, principalmente quando tem filhos pequenos, às vezes eles deixam de ter um momento sozinhos. Então é muito importante que o casal também tenha esse momento. Isso é ideal, tá? Não estou dizendo que nós conseguimos fazer isso com muita frequência, porque nós não temos muito como deixar os dois. Mas é ideal. Então, se vocês tiverem oportunidade, coloca isso no planejamento, porque o casal precisa de um momento para o casal, um lazer para o casal, um jantar só do casal. A mulher sente falta dessa atenção, né? Então isso é muito importante. Então são coisas que vocês podem colocar nessa meta, nesse planejamento, certo? Então, ponto importante é conciliar tudo. Enquanto nós trabalhamos, os filhos estudam. Organizar rotinas realistas e possíveis, né? E um ponto importante que eu esqueci de falar. Para que é bom que as crianças cooperem nas atividades domésticas? É comprovado cientificamente que melhora o foco da atenção do seu filho. Melhora o foco e também melhora a compreensão. Por quê? Porque às vezes a criança lá na escola, ela só quer brincar. E ela não quer fazer as atividades. Se eu começo em casa, colocar meu filho, olha, cheguei em casa da escola, almoça, se alimenta, e primeiro vai fazer as atividades de cooperação doméstica, conforme a tabelinha da Maria Montessori, que eu passei aí, tá? Primeiro vai fazer, você pode definir uma atividade por idade. Então, se a criança tem 6 anos, ela pode fazer 6 coisinhas. Se a criança tem 8 anos, ela pode fazer 8 coisinhas, tá? E aí... 9 anos, 9 coisas. Sim. 1000 anos, 1000 coisas. Então, assim... Eu tô quase fazendo
9 anos. Falta 7 meses ainda. Senta aqui, meu amor. Quando eu fazer 9 anos, eu acho que eu vou pirar. E aí depois que realiza essas atividades, é que vai brincar. E aí pra que isso serve, mães? Pra quê? Serve pra que na escola... Escuta um pouquinho, Paulo. Serve pra que na escola a criança primeiro realize as atividades que a professora pede, para depois conversar, para depois dar risada com os amigos, para depois brincar. E isso é importante, mães, porque a gente espera que os nossos filhos cooperem, certo? Um filho adolescente que chega e pede para a mãe limpar o calçado e briga como se fosse só a obrigação da mãe, pode ocasionar uma decepção muito grande para uma mãe, como eu já vi, né? Como eu já presenciei, né? Durante um processo terapêutico. Então a gente espera que um filho de 14 anos chegue e coopere também na casa. Sim. Né? E aí, você gostaria de falar quem está acompanhando aí, você está vendo? Mandar um abraço aqui então para a Regiane, né, que está assistindo, o Antônio, o tio Tonho, né, um abraço, o Raul também que está acompanhando, né, e todos os outros, né, que estão aí acompanhando, que estão vendo, né. Um abração para toda pessoa que está acompanhando. Não vai cair agora. Ai, agora vou, pai. Nossa, Não se machucar, sentem lá. Eu sentei no sofá. E assim como o Paulo já tinha falado, a gente fala muito em planejamento. Planejamento é super importante, mas a gente precisa estar preparado para um momento em que a gente vai precisar improvisar, né? Porque sempre temos imprevistos. Então, nosso planejamento precisa ser flexível. Então, não precisa eu fazer todo um planejamento semanal, mensal, anual. E se eu tiver que quebrar esse planejamento, eu não vou sofrer em função disso. Eu preciso ser flexível. Não é preciso. Esse planejamento é para facilitar a nossa vida. Não é para nos trazer mais sofrimento ou mais ansiedade, não. Então, mamães e papais ansiosos, sejam flexíveis. Se for preciso e houver imprevistos, muda o planejamento. Se não tiver possibilidade de, naquele mês, viajar para onde a gente planeja, a gente vai no parquinho da pracinha e brinca com eles, e a atenção terá a mesma função. Porque esse momento em família é que é importante. É o estar em família, né? Não é o local, mas sim o estar em família. Né? Sim. Que é o ponto principal. Exatamente. Então, eu vou repetir, tá bom, filho? Eu vou repetir as dicas, tá? Então, para fazer o planejamento pode ser feito com anotações. Planejamento pode ser feito em anotações. Ele pode ser anotado da maneira como você se sentir melhor, em agenda, né? Da forma que você é adaptado a realizar isso. Essas rotinas domésticas de cooperação, você pode inserir as crianças e o esposo, ou seja, dividir tarefas. Essa é a dica, divida tarefas. Não faz tudo sozinho, não. Você pode também elencar esses momentos em família com jogos em casa, com saídas em locais próximos e também viagens um pouco mais distantes. E outra coisa, nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Isso é super importante, porque só planejar é muito bonito no papel, mas às vezes a gente não consegue seguir aquelas rotinas por conta da ansiedade, por conta da dificuldade de foco e às vezes até mesmo por conta da falta de tempo. Então, ter cuidado com a saúde mental minha como mãe, do pai e das crianças é importante. Então, nós precisamos aí observar como está a nossa saúde mental. E se perceber algo a mais, nós precisamos sim procurar um profissional da área para que a gente consiga estar pontuando e elencando o que é importante realizar. Talvez um processo terapêutico, né? Talvez a criança precise iniciar.
Então isso é muito importante, estar atento a tudo isso. E para que é importante esses momentos em família? Por que é importante? Porque nós precisamos, além da afetividade, as nossas crianças, quando elas estão assim em processo de desenvolvimento, elas estão criando memórias. Qual a memória que você, pai, mãe ou responsável que está assistindo, qual a memória que você tem da sua infância? É uma memória mais positiva ou são memórias mais negativas? Olha, infelizmente, quando eu pergunto isso para adultos em consultório, eles dizem que a primeira lembrança deles da infância é algo negativo. Infelizmente é assim. Só um pouquinho, filho. Então, Olha, uma mulher fazendo o que você faz. ah, acupuntura, é verdade. Eu faço mesmo. Eu faço e eu também sou paciente da acupuntura. Então, continuando, nós precisamos criar memórias positivas dos nossos filhos. Quando eles forem adultos como nós, mais quietinho para não falar. Quando eles forem adultos como nós, eles vão precisar ter essas memórias positivas como referência. E como vai ser bom que os nossos filhos lembrem desses momentos em família, de aprendizagens que eles tiveram conosco. Eu lembro muito de ensinamentos que eu tive com o meu avô materno. Meu avô materno, ele saía em volta da casa, porque quando ele fazia isso ele já estava adoentado, ele estava com muleta, mas ele me levava para andar em volta da casa, pertinho ali tinha um local que era com uma mata, né? E ele me levava ali e me ensinava algumas coisas sobre natureza, que era algo que ele sabia muito e gostava muito, sobre plantas, sobre natureza. E eu lembro de muitos ensinamentos que eu tive com ele, foram muitas memórias positivas. E é importante que os nossos filhos construam essas memórias positivas para o fortalecimento da formação da personalidade deles. Então, não só por isso, mas também para uma afetividade e para que a gente possa usar isso a nosso favor para que eles melhorem o comportamento também. Porque as memórias negativas, elas vão ser construídas de qualquer maneira. De qualquer maneira. Então, nós precisamos regar e evidenciar as memórias positivas. A própria sociedade, né, vai trazer essas memórias negativas, né? Sim. Então, se a gente estiver cultivando, né, essas memórias positivas, né, fazer com que eles cheguem numa idade de jovem, né, e adulto, né, tendo essas memórias positivas, né, alegres, né, da infância, né, ele vai estar conseguindo passar muito melhor, né, por certos desafios, né, que se ele tivesse, né, não tiver esse contato, esse momento de afetividade aí, né, familiar. Será um adulto mais definido, será um adulto mais decidido, será um adulto com uma personalidade resiliente. E é isso que nós esperamos para os nossos filhos. É isso que nós esperamos, que eles sejam pessoas resilientes, capazes de passar por desafios e superar esses desafios. É isso que nós esperamos para os nossos filhos. E com esses momentos em família, é isso que nós propomos a eles. Em um jogo de dominó, por exemplo, na sala da tua casa, o que a criança vai aprender? O que nós podemos ensinar a ele? Não roubar, não passar na frente da vez do outro, não mudar as regras para ganhar sempre. Ter resiliência, aprender a perder. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, e isso é muito importante. E o joguinho de dominó ensina tudo isso. Eu jogava dominó e xadrez com a minha avó, nunca passava na frente e nunca mudava as regras. Muito Quando bem. ela foi assistir Incrível para ver as regras, ela viu que as minhas regras estavam tudo certinho. Que legal, então senta aí. Isso é muito importante, construir essas memórias positivas. Em um jogo de dominó a gente consegue muita coisa, e além disso ainda, esta afetividade que nós podemos criar com os nossos filhos, olhando nos olhos. E isso eles não esquecem. Pedra quente. Ah, pedra quente, é verdade. A mamãe também aplica pedra quente, às vezes, até em nós, às vezes. Né? Aquela também é que a gente enfia nas costas.
Sim. Então é isso. Estamos encerrando. Temos Então, 5 só minutinhos. aqui mandar mais um abraço aqui, né? Olha, mais abraço. Então meus aqui a amores. Andressa, né? Abraço. Que Oi. a Andressa, que é uma das escritoras do livro, né? Junto com a Letícia, Olha, né? Então ela Andressa. tava acompanhando, né? Vendo ali. E também mandar um abraço aqui pro Júnior, né? Que ele tá mandando aqui, dizendo aqui que ele tá acompanhando, que não é pra me esquecer de mandar um alô pra ele, um oi pra ele, né? Então, Júnior, tá aí o teu oi, né? Muito obrigado aí por estar, né? Segunda semana já acompanhando nós, né? O Júnior que trabalha lá comigo, lá, né? Então, muito obrigado. E vai compartilhando aí com a família, né? Compartilha com os amigos. E toda terça-feira, né? A gente tá aí com um Sim. podcast aí, E Conversa em Família. E eu também gostaria de convidar você que gostou do nosso programa e que acha que pode contribuir de alguma maneira. Você pode entrar em contato comigo no Messenger, no direct do Instagram, né? Caso não tenha o meu número, mas meu número também está lá nas redes sociais à disposição, para que possa fazer uma participação junto aqui com a gente do podcast. A gente está aberto a pessoas profissionais que queiram contribuir de alguma maneira. Que nem a gente falou na semana passada, né? Aqui é a sala da nossa casa, né? Exatamente. E a gente fica aberto aí para que a pessoa possa vir participar do podcast, né? E contribuir de alguma maneira para esse nosso tema, Conversa em Família. Então aí no finalzinho, agora, né? Antes de encerrar, a gente vai colocar o vídeo deles abrindo o presente deles de Natal, né? Sim, sim. Aí, Na verdade, a gente abriu no dia do Natal, esse é um dia depois do Natal. isso, a gente gravou um vídeo um dia depois, né? Que no dia do Natal a gente acabou viajando. É. E aí agora a gente gravou um vídeo um dia depois, mas nós vamos mostrar o que vocês ganharam. É. Tá bom? De Natal. E aí Eu a gente pode ganhei encerrar assim. Aí a gente encerra já o nosso programa Programa de hoje. Eu ganhei. Muito obrigado, né? Pela participação de todos, né? Lembrando que semana que vem a gente está de novo aqui, né? Sim. Já com sim. o primeiro programa de 2023. Exatamente. Né? Então desejar um feliz início de ano, né? Um bom término de 2022 e um excelente início de 2023, né? Que Deus possa estar iluminando, abençoando, né? Cada família, cada pessoa, né? Aí que está acompanhando, né? Eu acho que é isso. Sim, sim. Então nós vamos passar o nosso vídeo. Bom dia! Feliz Natal! Feliz Natal! Hoje a gente veio... Feliz Natal natalino, né, Matheus? Hoje a gente vai mostrar o que a Paola ganhou de presente de Natal. Mostra aí, Paola. Eu ganhei um unicórnio dos Adota Pets. Ele veio todo machucado, mas eu já cuidei dele ontem. Que lindo! Você já cuidou do teu animalzinho? Aham. E o que mais você fez com ele? Você viajou com ele? Eu viajei com ele e eu dormi com ele. Que legal! E quem mais já conheceu o teu Adota Pets? A mamãe, o papai, o Matheus, a vovó e o vovô. Que legal! Então é isso aí. Matheus também vai mostrar o que ele ganhou de presente. Mostra aí, Matheus, lindo. Feliz Natal natalino! E mostra o teu presente. Mostra. Mostra aqui, mostra aqui. O que é isso, Matheus? Um Transformer. Que legal! E você gostou? Gostei. Então, dá tchau agora. Tchau. Tchau! Feliz Ano Novo!